Fala galerinha, e aí, tudo em paz, tudo tranquilo? Bom, conforme foi feito o anúncio, né, a nossa propaganda, e agora a gente vai cumprir, que é justamente resolver a última prova da especialista, né, do último concurso que nós tivemos, 2026.2. E aqui, galera, a ideia é que a gente possa dar uma ênfase no nível de questão que te espera na prova, certo? A gente vai resolver com calma, com tranquilidade, com os maiores detalhes possíveis, beleza? E detalhe, ao final desta resolução da prova, eu vou disponibilizar um mini curso de física todo exercício, custando apenas R$ 129. Então, se fosse você, eu não perderia, certo? Porque estudar é um investimento, cara. E nada melhor do que tu vestir a tão sonhada farda azul celeste, beleza? Então vamos aqui, canetinha aí do lado, rascunho, um cafezinho, uma água, e não perde nenhum detalhe da explicação, beleza? Então vamos lá. A nossa primeira questão, ela começa da seguinte forma. Nós temos aqui uma questão que envolve o seguinte: um motorista percorre uma estrada com veículo a uma velocidade constante. Cara, se eu tenho uma velocidade constante, eu já sei que esse cara está me falando que é um movimento uniforme, onde a aceleração ela é zero e a velocidade ela é constante e diferente de zero. Primeiro ponto, tá? Em seguida, ele aumenta rapidamente para 50 metros por segundo. Ou seja, observe que esse cara ele andou com a velocidade de 30 metros por segundo durante 6 segundos. E rapidamente, em 6 segundos, esse cara aumentou a velocidade para 50 e andou durante até 18 segundos. Ou seja, se tu observar aqui, irmão, de 6 para 18, nós tivemos aqui uma variação de 12 segundos, não é isso? 12 segundos. Então, o que acontece? Ele pergunta, qual é a distância total? Então, eu vou procurar saber a distância total percorrida. Lembrando que quando ele fala de distância total percorrida, ele está falando de uma grandeza escalar. Então, nós temos aqui um movimento uniforme, temos aqui velocidade versus tempo, então vou querer saber a distância. Se eu quero saber a distância, então eu tenho duas condições aqui, ó. Primeiro aqui, ó, de 0 a 6, e a segunda, irmão, vem cá, ele vai, ó, de 6 a 12, ó. Olha, eu estou riscando aqui, ó, achuriando a área. O que a gente faz na brincadeira assim aqui? Bom, esse cara, como a gente já sabe, olha só, então o espaço percorrido, S1, ele é numericamente a área. E a área que observa aqui é base vezes altura, área 1. Esta outra área aqui corresponde a uma distância 2, que é numericamente a área 2. O que eu quero que vocês analisem? Que ele tem um gráfico velocidade versus tempo e graficamente está sendo representado. Então a gente vai tratar que o deslocamento, a distância total percorrida, ela é numericamente a área da figura. Então o que você vai fazer? Então, cara, não tem o que a gente pensar. D1 vai ser a área do primeiro. Quanto é a área do primeiro? É base. Quanto é a base? 6. E a altura? 30. Então, de cara, nós já temos aqui 180 metros. A segunda área, certo? Que ele tem aqui D2, que eu vou chamar de área 2. Novamente é base. A base foi de 6 a 18, que ele 12 segundos. E a altura é justamente 50. Então, isso aqui, ó, 600 metros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, ó, o que está pedindo? Esse cara está nos pedindo a distância total. Então, o que a gente vai fazer? Faça o seguinte, a distância total, ela vai ser a soma da distância de 1 mais a distância 2, que somando 180 com 600, nos dá 780. E a gente marca o gabarito item D. Olha aí. Uma questão muito tranquila para a tua prova, muito tranquila, certo? Que ocorreu agora ao final do ano. Tranquilo? O que deve ter acontecido certamente é que a nota de corte do candidato foi alta. Mas vamos lá. Então, o que importa para a gente? Entender resolução, certo? Saber que não é um bicho de 7 cabeças. E saber que também eu estou contigo para tu passar na prova. Beleza? É só, ao terminar a aula aqui, ó,
vai lá, puxa lá o curso, se inscreve, cara. Beleza, pode garantir a tua aprovação. Valeu, irmão. Próxima questão, bora lá. Um aluno observa uma vela disposta entre dois espelhos. Os espelhos, certo, têm um ângulo de 45 graus entre eles. Assinale a alternativa que representa o número máximo de imagens que o aluno pode observar da vela. Considere os espelhos planos e angulares e despreze a altura da vela. Caramba, olha só essa questão. Nós temos aqui uma questão de óptica que envolve espelhos planos. E aí ele quer saber o número de imagens quando eu tenho dois espelhos, né? Então deixa eu desenhar aqui rapidinho. Eu tenho aqui esse espelho para cá, eu tenho ele para cá, e esses caras estão colocados dessa forma aqui. Pronto, olha só, bonitinho aqui, ó. Vem aqui, bonitinho aqui. Pronto, tá aqui ele, ó. Tá aqui os espelhos. E eu coloquei um bonequinho aqui. Pronto. Esse bonequinho foi colocado diante desse espelho aqui, que é 45 graus. Aí, professor, qual a equação? Bom, a equação ela vai ser 360 sobre alfa menos 1. Só isso, não, só isso. É só essa equação aqui, só. Mais nada. Aí o que é que meu amigo vai fazer? Olha, vamos aqui. N igual 360 sobre o ângulo que ele deu na questão, ó, 45 graus, menos 1. Então, não tem o que a gente fazer, ó, moleza, moleza. Então, o que é que a gente tem aqui? Que esse total aqui, nós temos 7 imagens no total. Só isso, Reginaldo, só isso. Olha como é fácil a questão. Duas questões, ó, bem bolinha mesmo. Moleza para nós, tranquilo? Então, vamos lá. 51, questão. Em uma aula de ginástica rítmica, uma professora decide fazer um teste com uma ginasta de massa 54. Então, deixamos isso aqui. A proposta é que a ginasta se apoie sobre as pontas de seu par de sapatilhas, cuja área total com piso 9 centímetros quadrados. Tá, deixa ele aí. A alternativa que corresponde do valor da pressão em 10 a quinta, para que as pontas do par de sapatilhas da ginasta exercerão sobre o piso. Cara, quando vocês estudam lá, olha o que a questão fala. Ela está falando aqui de hidrostática, certo? Olha os assuntos, eu estou falando da questão e exatamente identificando o tipo de assunto abordado na tua prova. Então ele está falando aqui do assunto chamado pressão. E o que a pressão diz? Que a pressão é a força produzida pela área de contato. Onde esta área de contato ela tem que ser perpendicular. Como assim? Nós temos aqui uma área, aqui, pronto, e a gente, ó, olha só, aqui bonitinho. O que acontece? Eu exerço uma força na área aqui, de forma que ele faz uma força perpendicular à área de contato. Então o que a gente pode aprender aqui? Vamos lá. Quando ele faz uma força, né, a moça que está em pé, ela tem aqui, na verdade, a famosa força que, quando ela está apoiada sobre a superfície, ela exerce uma força peso. E peso, todo mundo sabe que é massa vezes gravidade. Irmão, quanto é a massa da moça? 54 vezes a gravidade, que é 10, dá quanto? 54 ou 540 newton. Muito bem, tudo bem. Bom, mas aqui ele deu uma área, e esta área aqui, que é de 9 centímetros quadrados. 9 centímetros quadrados, você vai lembrar que 1 centímetro, olha aí, 1 centímetro, ele é da ordem de 10 a menos 2 metros, certo? Então, a área igual a 9, aonde tinha centímetro, tu vai colocar 10 a menos 2 metros, e observa que o centímetro está elevado ao quadrado. Então, você também vai elevar ao quadrado. Irmão, a área aqui vai ficar 9, 10 a menos 4 metros quadrados. Reginaldo, por que menos 4? Você multiplicou potência por potência. Olha aí, ó. Há alguns conceitos aqui que tiverem esquecidos matematicamente, eu lembro do meu curso. Por quê?
Porque eu sempre digo para meus alunos, poxa, professor, mais a base, eu estou com a base matemática fraca. Isso significa que eu não sei? Não. O que acontece é que a base matemática ela ficou esquecida lá no fundamental. A base matemática que eu preciso é do sétimo ano, do oitavo ano, o nono ano, é o produto notáveis, certo? É saber a soma, a subtração, multiplicação e divisão de frações, potenciação, radiciação. Então, é o que a gente está explorando aqui. Tudo bem? Então, vamos aqui fazer a nossa questão para a gente concluir. Então, nós temos aqui que P, pressão, né, ó, P de pressão, F, certo? Que foi o peso que a moça exerceu, que, né, 540 newton, ó, dividido pela área que foi de quanto? 9, 10 a menos 4, certo? Deixa eu só riscar aqui, botar essa unidade para cá, newton por metro quadrado. Questão. Então, esse P de pressão, 540 dividido, não é isso? Eu vou pegar esse 540 e posso escrever assim, ó, 54, olha só a sacada, 54 vezes 10 sobre 9, 10 a menos 4. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque observa que ele está pedindo bem aqui, ó, que a gente escreva em 10 a quinta. Então fica aqui comigo, 54 dividido por 9 dá 6. E aí você tem 10 vezes 10 a 4. Opa, garoto, olha aí. Então, o que a gente vai fazer? A pressão aqui, ó, pressão é igual a 6, 10 a quinta, né? Esse garoto aqui, Newton por metro quadrado, nos lembra que eu vou chamar de Pascal, certo? Bom, ele quer saber, né? Ele quer saber em 10 a quinta Pascal. Então vai ficar quanto? A unidade nós já temos aqui, ó, 10 a quinta, e aí a gente vai marcar o gabarito que a gente quer, que a gente deseja, item D de dado. Então a questão fácil também, tranquila, muito tranquila, beleza? Não se aperreie, não se avexa, como diz aqui a gente cearense, que a gente vai trabalhar junto e garantir a tua aprovação. Show de bola? Então vamos lá, próxima questão. Avançando, vamos lá. Um ciclista com velocidade linear de 5 metros por segundo, velocidade inicial linear e 70 kg de massa, participa de uma corrida em uma pista circular de raio 50, né? Tá, então vou fazer o seguinte, se ele está pedindo aqui, né, numa pista circular, então vamos desenhar aqui uma forma, peraí, vamos ver se é que eu acho aqui para nós, tá? Pronto, está aqui ela, está aqui a nossa forma, deixa ela aqui, vamos aumentar ela, pronto, deixa esse garoto para cá, pronto, deixa ele aí, vou travar aqui, pronto. Bom, ele tem um raio de 50 metros. Qual a velocidade linear? Opa, qual a velocidade linear? Cadê? Então vamos lá. Qual a velocidade linear que ele está pedindo na questão do ciclista após completar 10 segundos de corrida com uma aceleração tangencial de 0,5? E qual é a força centrípeta? Então, veja que aqui na questão ele está pedindo dois valores. A aceleração tangencial, né, aliás, a força centrípeta e a velocidade, perdão. Pronto, show de bola. Sem derrapar. Irmão, pensa o seguinte, nós temos aqui o centro e ele diz que é um raio, então se ele tem um raio de 50, então vamos lá, vamos tirar os dados. R é igual a 50 metros, certo? Então o que acontece? Quando essa partícula ela está nesse ponto que eu vou colocar e a questão nos fala que ele tem uma velocidade linear, pronto, e essa velocidade que ele fala aqui é de 5 metros por segundo. No entanto, a questão fala que ele também tem uma aceleração tangencial. Se ele tem uma aceleração tangencial, ó, eu vou colocar aqui, ó, uma aceleração tangencial, tudo bem? Então, para melhorar, eu vou apagar aqui e vou aumentar essa,
aumentar aqui a velocidade tangencial. Pronto, aumentei. Então, vou dizer que a velocidade linear, perdão, é de quanto? Pronto, é inicialmente 50 metros por segundo. E esse cara tem uma velocidade tangencial. Pronto, então, velocidade tangencial 0,5, não é isso? Aceleração tangencial, pronto. Então, ele tem uma aceleração tangencial de 0,5 metros por segundo ao quadrado, uma velocidade linear. 10 segundos depois, vamos dizer que ele percorrendo, ele chega aqui. Show de bola. Bom, então o que que acontece? Ele pergunta qual a velocidade? Qual a velocidade linear em 10 segundos? Certo? Bom, então o que que eu posso dizer aqui? Quando, certo? T for zero, então o que que eu posso dizer? A velocidade linear inicial, 50 metros por segundo. Bom, mas para t igual a 10 segundos, aí é que está. Qual seria, certo? Qual seria a velocidade final? Bom, mas ele tem a aceleração tangencial. Então aqui nós não temos um movimento circular uniforme. E esse movimento circular ele é uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade agora está variando, certo? Então vamos pensar e mantendo a aceleração constante. Então a questão está tratando de movimento circular uniformemente variado, tá? Bom, o que que eu posso analisar nessa questão? Vamos lá. V é igual a V0 mais a aceleração tangencial vezes o tempo. Os senhores concordam comigo que a velocidade inicial foi de quanto? A velocidade inicial foi de 5. Eu botei 50 aqui, não sei nem porquê, mas isso aqui é 5. 5 metros por segundo. Então, 5. Mais a aceleração tangencial, que é 0,5, e após 10 segundos, como a questão nos fala. Então, a gente tem aqui 5 mais 5. Opa, então já sei que a velocidade aqui é quanto? Vamos lá, 10 metros por segundo, tá? Guarda ela aqui, deixa ela guardada e vamos trabalhar. Veja só, eu já sei a velocidade linear em 10 segundos. Então, se em 10 segundos, ó, moleza, já matei o item B, olha aí. Mas aqui a gente vai calcular a força centrípeta. Então, eu calculei o item 1, então eu vou calcular o item 2. Se ele está falando de força centrípeta, nós lembramos que a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a força centrípeta, filho, tu tem a massa? Tem, 70. Você tem a velocidade? Tem, que foi a velocidade ao final de 10 segundos, certo? Então, essa velocidade foi de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio, que vai ser de quanto? 50. Então, você tem 7, 70, né? 100 dividido por 50. Então, essa força centrípeta aqui vai dar 70 vezes 2. Opa! Força centrípeta igual a 140 newton. Show de bola. Então, mais uma questão ó, aniquilada com sucesso. Item B de bola. Boa, questão boa. Olha, o nível já foi subindo, né? Vamos lá, avançando. A 53 diz o seguinte: um planeta está se movimentando em torno do Sol em órbita elíptica. Tá. Em torno do Sol em órbita elíptica. Como mostra na figura abaixo. Os pontos P1, P2, P3 e P4 são posições de planeta durante seu movimento. Assinale a alternativa correta que indica a posição onde a velocidade do planeta é maior. Galera, vamos aqui. O que que acontece nessa brincadeira? Vou traçar aqui, ó, um eixo aqui, pronto, e vou traçar aqui outro eixo, para mostrar que o semi-eixo maior e semi-eixo menor, certo? Então, o que que acontece? Como ele está pedindo, olha a sacada da questão, como ele está pedindo, aonde é que a velocidade é maior? Cara, a velocidade é maior no periélio, porque a gente tem dois pontos, vamos lá. A gente tem um ponto do afélio, certo? Afélio, opa,
afélio e temos o pontinho chamado periélio, tá bom? Se eu estou falando de afélio, olha que afélio começa com A. A de quê? Afastado. Periélio começa com P. P de quê? De próximo. Então, o que a gente pode compreender? Como ele está afastado, então ele tem uma velocidade menor. Quer dizer, Reginaldo, que quando esse cara está afastado, a velocidade dele é menor. Isso. Quando esse cara está mais próximo do Sol, periélio é o menor ponto, tranquilo? Em proximidade do planeta Terra em relação ao Sol, então ele tem uma velocidade maior. Então, se você analisar aqui em relação ao Sol, né? Vou colocar aqui o Sol, está meio pronto aqui o Sol. Então, o ponto de maior proximidade do planeta em relação ao Sol é o P2. Então, logo, aqui no P2 é que a gente chama de quê? Periélio. Então periélio é o ponto na qual tem maior velocidade. Isso. Então, o item a ser marcado, B de bola. Vamos lá, questão 54, comenta o seguinte. A força gravitacional com que Júpiter atrai um satélite é F. Tá, beleza. Então vamos aqui começar. Ele está falando dessa questão aqui do Júpiter atrair o satélite. Opa, certo. Então, peraí. Vamos voltar aqui. O Júpiter atrai o satélite, então, de força igual a F. Se a massa de Júpiter for triplicada, então, e do satélite for quadruplicada e a distância entre Júpiter for duplicada, olha só. Então, a gente tem que ter cuidado seguinte. Primeira condição, eu tenho uma relação de Júpiter e satélite, cuja distância entre eles é D. Júpiter tem massa m, satélite massa m. Quando eu triplico a massa de Júpiter, quadruplico a massa do satélite, duplico a distância entre Júpiter e satélite, qual a nova força adquirida? Bom, o que a gente pode analisar aqui? Nós temos aqui, gente, que todo mundo sabe, que existe uma atração entre os planetas. Pronto, está aqui. Essa forçazinha, a toda ação corresponde a uma reação. O que eu quero que a gente se ligue? Que primeiramente eu tenho uma força nesse estágio inicial, que seria constante gravitacional, massa grande, massa pequena e a distância ao quadrado entre eles. Então veja que inicialmente eu tenho uma força de atração entre Júpiter e o satélite S. Certo? Bom, professor, Reginaldo, peraí, deixa eu ajeitar aqui essa força. Então, quando eu triplico a massa de Júpiter, quadruplico a massa de satélite, duplico a distância, como é que vai ficar? É aí que ele quer saber a nova força. Se ele quer saber a nova força, o que a gente pode fazer? Chamar aqui F'. Então, vai ficar G, a massa de Júpiter agora 3m, tripliquei, o do satélite 4m, e a distância entre eles eu apenas dupliquei, conforme a questão nos orienta. Então, vai ficar aqui, ó, G, 3m, 4m pequeno, dividido por 4d ao quadrado, certo? Então vai ficar F, vai ficar 12G, M, coloco o 4 para cá, isolo todo mundo. Se você observar aqui, quem é que faz o papel desse, ó, G, M sobre D2? Aí você vai observar, é a força F. Então, a gente pode concluir que o F' ele vai ser 3 vezes F, que é justamente o que nós temos aqui, ó. Olha só. Então, a gente já consegue matar a questão, aniquilar a questão aqui brincando. Professor, então quer dizer que nesse caso aqui, certo? Nesse caso, eu vou ter uma força 3 vezes maior do que a primeira entre Júpiter e isso, ó, e entre o satélite. Então, essa força aqui, ó, é justamente F'. E EPA é justamente F'. Então, vamos só. Quem é o F'? Olha aí. Olha o F' aqui, bonitinho. Ele é 3 vezes, certo? A força inicialmente. Beleza? Então, isso a gente marca o item C de casa. Essa questão a gente está falando de gravitação universal.
questão boa, essas relações matemáticas sempre aparecem, tá? E exercitando que a gente conclui chegar à perfeição. Galera, não se aprende física sem estar fazendo conta, beleza? Isso é só uma dica, certo? Não se aprende física apenas lendo. É rascunho na mão, irmão. Livro aberto, ou videoaula e pau na máquina, para cima, beleza? Então, vai lá, mais uma questão. A gente não perder tempo. Uma onda transversal periódica propaga-se em uma corda de 8 metros, em uma corda de 8 metros de comprimento, tá? Sob a ação de uma força de tração de 100 newtons. Admita que a massa da corda é 0,5. Assinale a alternativa que indica o valor da velocidade de propagação. Olha só, valor da velocidade de propagação em metros por segundo. Considera as características da corda, somente. E aí vem a pergunta: o que é uma onda transversal periódica? Cara, a onda transversal periódica é uma onda em que ela se propaga com vibração perpendicular à direção de propagação e com os mesmos intervalos de tempo, beleza? De novo, uma onda transversal é uma onda que se propaga, certo? Que se propaga com vibração perpendicular à fonte de propagação e que tem os mesmos intervalos de tempo, ou seja, o tempo é constante. Tudo bem? Então estamos falando aqui de ondas, uma questãozinha de ondas que toda prova cai, toda, certo? Então vamos lá. Ele está falando nada mais, galera, nada menos do que simplesmente um rapazinho chamado a equação de Taylor. E o que diz a equação de Taylor? Vamos pensar aqui o seguinte, né? Vamos pensar. A equação de Taylor, não adianta ter pressa, é V igual a raiz quadrada T, que é tensão, sobre μ, que é a densidade linear de massa. Esse μ aqui, você tem que lembrar que é M sobre L, tá? Beleza? Porque é justamente a massa, a razão da massa pelo comprimento dela, tá? Então vamos lá, vamos fazer. V igual. Reginaldo, eu tenho massa? Tenho. Quem é a massa? 0,5, cara. 0,5. Quanto é o comprimento? 8 metros. Olha só. Tá aí. Matei. Então o que é que você vai fazer aqui, ó? Eu gosto de usar a equação do jeito que está a fração. Você teve a tensão, que no caso é a tração de 100, e você tem aqui 0,5 dividido por 8. Beleza? Então a gente continua aqui, V igual 100, conserva a base, multiplica, certo? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só. Então você já vai ter aqui, ó, 100 dividido por 0,5, beleza? Isso aqui já vai dar quanto? Então, isso aqui vai dar, vamos lá, 200. Poxa, 200 vezes 8, olha só. Então, cara, muito tranquilo, não é isso? Então, você tem qual a raiz quadrada de 1.600? Vai ser 40 metros por segundo. Olha só. Mais uma. Qual foi a questão mais difícil que nós tivemos aí até agora? Né? A questão mais difícil que nós tivemos, deixa eu ver aqui, foi essa aqui, a 52, né? E a segunda mais difícil, 54, até agora, né? Então, ó, veja, tranquilidade. Como é que a gente adquire essa perfeição? Resolvendo questão, cara. Quanto mais questões, irmão, tu resolver, mais apto você estará para fechar a prova, para gabaritar, beleza? Lógico que eu não aconselho você só passar para a questão adiante depois que resolver aquela. Cara, tu tá perdendo tempo, tu tem que ganhar tempo. E tempo é ouro, tudo tá contra ti. Então, bota na tua cabeça, como muito aluno meu, ele peca, né? Ele peca porque às vezes, né, ele vai querer passar para a questão subsequente depois de passar. E eu sempre oriento os alunos, não faça isso. Tente resolver o que está no teu domínio. Porque quanto mais questões tu resolve, mais empolgado tu vai ficar. Então, se tu empancar naquela questão que às vezes complica, tu vai ficar nervoso, a ansiedade pode aumentar, e aí, cara, tu perde a concentração total. Então, nem sempre o bom aluno, né, aquele cara
que é o que tira todo, sempre está fechando os simulados, é o cara que vai fechar a prova no dia. O que mais importa é a gente ter equilíbrio emocional, saber trabalhar, beleza? Saber fazer a prova. Como é que eu faço a prova? Cara, começa pelas questões que você tem domínio, certo? Para te empolgar, para te estimular. E aí a sequência vai ser dada, beleza? Então vamos aqui avançar. Bom, 56, a gente já vai ter uma questão de eletromagnetismo. A figura a seguir mostra uma esfera metálica eletricamente neutra com a carga 4 microcoulomb. A esfera se desloca com velocidade v constante e igual a 14, paralela ao fio com condutor retilíneo ideal, que é percorrido por uma corrente de 16 amperes. Assinale a alternativa que determina, certo? Então vamos lá. Determina o valor do campo magnético de B criado pela corrente elétrica I, que passa pelo condutor e age sobre a esfera metálica quando a distância entre a esfera e o fio condutor for de 40 centímetros. Bora lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, certo? Primeira coisinha é lembrar que nós temos aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Segunda coisa é lembrar que esse cara, 40 centímetros, ele é a mesma coisa de 40 vezes 10 a menos 2 metros, e que isso aqui vai me dar 4 vezes 10 a menos 1 metro. Pronto. Bom, como nós temos aqui uma corrente percorrendo um fio condutor retilíneo, a gente vai pela equaçãozinha lá do campo magnético, que é quando a corrente percorre um fio condutor, né, retilíneo. Então vai ficar μ0i, sobre quem? 2πr. Então, quando você aplica a regra da mão direita, não é isso? Você joga o sentido da corrente com o dedo polegar e os 4 dedos agarram o fio, né? Que representa exatamente o campo magnético. Então, o campo magnético aqui, ó, no fio, vai representar dessa forma. Vai ficar um pouquinho mal feito, mas vamos entender, não é isso? Pronto. Ó, isso aqui está representando o campo magnético, tá? Beleza? Professor, mas parece que seus campos estão diminuindo. É assim mesmo? Não, é só representação gráfica, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Só jogar os dados, cara. Ó, a gente já tem aqui, ó, pronto. Então, joga os dados, filho. B igual a mi, olha o mi, ó. 4π 10 a menos 7. A corrente, filho, cadê a corrente? 16 sobre, né? Deixa eu ajeitar essa reta aqui, pronto, 2π. E quanto é o raio? 4 vezes 10 a menos 1. Uso, ó, 4 com 4, π com π, certo? Eu vou ter que 16 com 2, que sobra 8. Olha a coisa já aparecendo, ganhando foco. Então, B vai ficar 8 vezes 10 a menos 7. E o 10 a menos 1 que está embaixo, cara, ele vai subir positivo, não é isso? Então, logo a gente tem que o B vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, o que? Tesla. Opa, que Reginaldo, só isso, só. Somente isso, só aplicação. Então, vamos ver aqui, item C de casa. Show de bola? Então, vamos avançar, isso para ganhar tempo. Próxima questão. Bom, nós temos aqui uma questão que diz o seguinte, 57. Em uma viagem de férias, Ana, ao chegar em Londres, sentiu-se febril e vai à farmácia comprar um termômetro cuja escala termométrica estava indicada em Fahrenheit, tá? Em uma primeira verificação, o termômetro indicou 98. Então, em uma primeira verificação, na primeira verificação, tá aqui, eu vou marcar aqui de verde, ele marcou 98. Ana decidiu tomar um remédio antitérmico e após 1 hora, ela verificou novamente, olha só, 1 hora, ela verificou novamente a temperatura e estava com 97,7 graus Fahrenheit. Então, ou seja, tinha reduzido. Diante da situação problema, assinale a alternativa que indica corretamente a temperatura de Ana antes e depois da medicação. Tá. Nós temos aqui uma questão
sobre termometria, que fala de escalas termométricas. Então, ele fala de Fahrenheit e a gente vai converter para a escala Celsius. Tá. Se eu vou converter para a escala Celsius, então eu vou lembrar aqui, professor. Então, eu tenho um θF, isso, menos 32 sobre 9, e que isso aqui é θC sobre 5. Show de bola. Pronto, deixa o rapaz bonitinho aqui. Tranquilo? Vou pegar esse cara e vou trazer ele para cá. Pronto. Deixa esse garoto aqui. E aí eu vou fazer Vou isolar de forma que eu possa ter o θC. Para eu ter o θC, eu vou fazer o seguinte: θC igual 5 passa multiplicando todo esse termo aqui. Então vai ficar 5 sobre 9, que multiplica θF menos 32 sobre 9 aqui. Pronto. Cheguei aonde eu queria. Criei aqui uma função, né? uma equação de forma que eu coloco todo mundo em função de θC, porque é o que eu quero saber. E aí você vai fazer duas coisinhas aqui. Primeiro, ele pede aqui para que a gente calcule antes da medicação. Então, vou botar aqui, ó, antes. Se é antes, então vai ficar θC igual a 5 sobre 9, que multiplica a primeira leitura, que foi de quanto? 98,6 menos 32. Show de bola. Isso aqui vai me dar 5 nonos. E 98,6 menos 32 dá 66,6. Tá, beleza. Então, vou achar aqui que o nosso θC adiante, tá? Fazendo a continha aqui, 5 vezes 66,6 dividido por 9, pronto. Vai me dar algo em torno de 37 graus Celsius, tá? Opa! Então, deixa essa moça aqui já, ó. Já sei que está em torno de 37 graus. Se é 37, cara, olha aí. Aqui está fora, o item D está fora, certo? Item B, já marquei qual? Item C. Pronto. Estou fazendo a minha questão. Estou com consciência plena? Avanço para a próxima, para não perder. Então, agora eu vou fazer o depois, né? Só para a gente aprender, né? Mesmo esquema, θC, 5 nonos. Ele estava com quanto? 97,7 menos 32. Isso aqui vai me dar o θC igual a 5 nonos de 65. Quando é doido, peraí. Olha, 65,2, né? 65,7. Fazendo essa conta, vezes 5 dividido por 9, 36,5. Opa! Então, vou botar aqui, ó, D de depois, tá? 36,5 graus Celsius. Que é Ginaldo, então quer dizer que a temperatura da moça ficou em 37, opa, e 36,5, gabarito C de casa. Olha só as questõezinhas fluindo aí tranquilo, né? Show de bola? Então, o nosso curso, ele vai ser exatamente como a gente está fazendo agora. E mais umas coisinhas a mais, mais algo acrescentado, que só na hora do curso é que você vai ter essa surpresa, né? Tá bom? Então, vamos lá. Surpresa é bom para depois, né? Nunca antecipado, não é isso? Vamos lá. 58. Para avaliar o quão rápido o trabalho é realizado, utilizamos o cálculo da potência. Sobre o assunto, avalie as afirmativas abaixo e coloque VOF, sempre tem, né? Para falso. Em seguida, assinale a alternativa correta. Considera o cosseno, sendo tá. A unidade no sistema internacional é cavalo-vapor. Galera, estou falando de potência. Bom, se eu estou falando de potência, eu vou analisar aqui, ó, primeiro esse item aqui. Então, filho, potência, ele vai ser o trabalho sobre o tempo. Só que quem é o trabalho? O trabalho, você há de concordar, que trabalha força, deslocamento, cosseno de θ sobre o ângulo, sobre tempo. Tudo bem? Se você analisar aqui, quando a gente fala, precisa nem eu ganhar tempo, para ganhar tempo, posso apagar isso aqui. Posso até dizer assim, cara, a unidade referente a trabalho é joule.
A unidade referente a tempo de segundo. Então, 1 joule sobre 1 segundo, isso aqui vai me dar 1 W, que eu vou chamar de watt. Então, ele fala aqui, no sistema internacional, cavalo-vapor é a unidade de potência? Não é. No sistema internacional, a unidade de potência é o watt. Então, isso aqui está falso. Se esse cara está falso, então eu já mando embora o item B e o item D. Pronto, acabou. Muito tranquilo, certo? A potência desenvolvida, a potência média desenvolvida por uma força constante. Opa, força constante, que é exercida por um bloco que faz um ângulo de 60 graus, com deslocamento de 3 durante 5 segundos, é. Então vamos lá, vamos aqui analisar. Vamos tratar o item 2, certo? Então, ele está sabendo a potência, está pedindo, então a potência vai ser o trabalho sobre o tempo. Tá, ele quer saber a potência média. Então, o trabalho, força, deslocamento, cosseno de 60 graus, certo? Sobre o tempo. A questão te deu a força? Deu, que foi 10. Ela te deu o deslocamento? 3 metros. Ele te deu o cosseno? Cosseno 0,5. Tudo isso foi em quanto tempo? 5 segundos. Olha só. Então, esse cara corta com esse, vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 dá 1, vezes 3 dá 3. Opa! Então, quer dizer que a potência média aqui realmente é 3 watts. Show? Sim. Se essa potência realmente, então isso aqui é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, eu já mato logo de cara, que é o item C. Então, o que eu quero te chamar a atenção? Que com um pouquinho de teoria, cara, tu não precisa nem fazer a análise da questão toda, porque aqui já é o suficiente para tu ganhar o tempo, beleza? Então, vamos só analisar aqui o item 3. Quanto maior o tempo para realizar o mesmo trabalho, maior será a potência? Não, menor será a potência. Por quê? Porque se eu aumento o tempo, o que acontece com a potência? Diminui. Tempo e potência são grandezas inversamente proporcionais. Vou botar aqui. Tempo e potência são, olha só, inversamente proporcionais. Acabou. Beleza, galerinha? Proporcionais. Pronto. Show de bola. Tranquilidade. Vamos avançar, né? Avançando. Próxima questão. Nós temos aqui agora uma questão que fala sobre física moderna. Sob o efeito fotoelétrico, avalie as afirmações abaixo e coloque como verdadeiro ou falso. Senhores, os fótons são pacotes de energia? São pacotes de energia, sim. De forma que eles são proporcionais à frequência de radiação. Vamos ver aqui, como assim? Nós temos a energia que seria calculada pela constante de Planck e a frequência. Então, nossos fótons são diretamente proporcionais à frequência. Então, o item 1 já é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, o item B e o item C já vai embora, certo? Tranquilo? A energia dos fotoelétrons depende da intensidade luminosa? Luz mais intensa gera menor corrente? Não, senhor. Certo? Não depende, ele independe. Opa, falso. Beleza? Opa, já sei de cara que é o item A de avião. Um exemplo de aplicação do efeito fotoelétrico são as câmeras de vidro. Show de bola. A unidade de medida do sistema, né, internacional de fotoelétrico é eletronegativo. Nananina, não. Então, só explicando aqui. Quando ele fala electrovolt, cara, não é a energia, o volt, ou seja, a unidade do sistema internacional é joule. Então, é o que caracteriza, a questão está redondamente falsa. Beleza? Mais um, né? Bom, aqui agora a gente tem uma questão de resistores, né? Então, vamos ver aqui como é que faz. A figura abaixo indica uma associação elétrica de 3 resistores ômicos, tá? Iguais 4, 6 e 12. Os resistores estão conectados a uma fonte de tensão ideal, assinale a alternativa que determina o valor de tensão no resistor 2. Cara, vamos lá, ele quer saber a fonte de tensão. Se esse cara ele quer saber essa fonte de tensão,
Então veja que aqui, quem vai estar medindo a tensão, né, no resistor de 2 é o voltímetro. E o voltímetro, o objetivo dele, de fato, medir a tensão. Show de bola. E uma coisa que ele tem que ser colocado em paralelo. Muito bem. E ele está em paralelo ao resistor 2, certo? Bom, como nós temos o resistor 1, que é 4 ohms. Resistor 2, quanto é? 6 ohms. Resistor 3, que é 12 ohms. Então, observe que os três resistores estão em série. Se os três resistores estão em série, então o que eu posso dizer? Que essa resistência equivalente ela vai ser a soma de cada um desses caras. Com isso, eu vou dizer 4 mais 6 mais 12. Brincando, nós temos aqui um valor de resistência de 22 ohms. Pronto, show de bola. A outra coisa que a gente vai fazer é calcular, certo, a corrente total no circuito. Então, pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, quem é I é U sobre R, que é a resistência equivalente. A DDP total, nós não temos, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Temos, está aqui, ó, 44. Então, vai ficar 44 dividido por quem? 22. Então, isso significa que I igual simplesmente a 2 amperes. Filho, se o I é 2 amperes, então eu estou te falando, certo? Eu estou te dizendo que a corrente, quando ela passa aqui, ó, certo? Que vai do menor para o maior. Então, temos a corrente aqui. A corrente passa no I2, no R1, perdão, no I2 e vai passar no I3. Opa, no R3. Todo mundo tem a mesma corrente, todo mundo, certo? Todo mundo tem a mesma corrente. Então, o que ele quer saber? Que a gente vá medir a corrente nesse resistor. Corrente não, DDP. Então, se ele quer medir nesse camarada, então U2 igual a R2 vezes I. Quem é o R2? Né? R2, cadê? 6. A corrente 2. Opa! Então, U2 igual a quanto? 12 volts. Camarada. Pronto. Então, o item a ser marcado é o item D de dado. Mais um para o papo, né? Vamos lá. Bom, a utilização dos dispositivos de segurança, da parte de eletrodinâmica, na questão anterior, nós falamos também de eletrodinâmica, de circuito elétrico, não é isso? Agora, essa questão 61, ele está pedindo aqui os equipamentos, né? Os dispositivos elétricos. Então, vamos lá. A utilização de dispositivos de segurança, tais como deve ser inserido, aí você vai ter que olhar. Cara, qual a finalidade do resistor? Converter, né? Converter, ou seja, dificultar os elétrons, logicamente, né? Existe mas isso depende dos materiais. A gente sabe que em materiais condutores, os elétrons se movimentam com facilidade. Por quê? Porque esses materiais condutores têm baixa resistência. Já os materiais que dificultam o movimento dos elétrons, significa que ele tem uma alta resistência. Nesse caso aqui, a gente tem que entender que a finalidade do resistor é converter energia elétrica em parte de energia térmica, né? Que a gente depois vai ver o efeito Joule. Já o capacitor, ele vai armazenar energia elétrica. O fusível, ele é como medida de segurança, um dispositivo. E que esse cara ele deve ser colocado sempre em série. Por quê? Porque devido ao efeito Joule, quando a corrente que vem passando for superior à corrente que o circuito necessita, certo? Ele não deixa passar, ele rapidamente vai entrar em fusão. Quando ele entra em fusão, o que acontece? Cessa a corrente e protege os equipamentos eletroeletrônicos de casa. Tudo bem? Então, a utilização do dispositivo de segurança, tais como fusíveis, deve ser inserida em série nos circuitos elétricos, uma vez que quando a intensidade da corrente elétrica for elevada,
eles se fundem, causando a interrupção da corrente elétrica e assim protegendo os aparelhos elétricos, tá bom? Então, o item correto, A, de aprovação. Veja só que já caiu 3 questões aqui da parte de eletricidade, né? Beleza? Então, fica ligado. Lá, mais uma. Uma fábrica de componentes mecânicos produz diferentes tipos de mola e deseja qual delas tem a maior constante elástica K para um novo contrato. A tabela a seguir apresenta a força elástica, então apresenta a força elástica e a deformação de 3 molas diferentes, Y, Z e W, fornecidas pela fábrica. Comparando as constantes elásticas da mola Y, Z e W em Newton por metro, assinale a alternativa que apresenta. Tá. Quando a gente fala de força, certo? Força elástica, a gente está falando da constante elástica vezes a deformação. Bom, ele está dando aqui a força e ele está dando a deformação. Então, eu vou precisar saber apenas de K. K igual a força sobre X. Pronto, show de bola. Então, o que é que você vai fazer? Bem tranquilo aqui, ó. Você vai ter força, tá aqui. Então, 400 dividido por 0,5. Depois, você vai ter 300 dividido por 0,2. E por último, você vai ter aqui, certo? 150 dividido por 0,3. Que esse camarada aqui vai me apresentar como 500 newton por metro. Que o de cima vai me apresentar 1.500 newton por metro. E o último lá de cima vai me representar 800 newton por metro. Veja que nós estamos falando aqui de quem? KY. Veja que também a gente está falando aqui de KZ. E perceba que nós estamos falando aqui de KW. Certo? Analisando isso, o que eu posso analisar? O item A está fora, que eles não são iguais. Certo? Então, fora. KW. Quanto é o KW? KW é 800. Ele é maior do que Z? Não. Então, ela está fora. Certo? Vamos lá. KZ é maior que KW. KZ, cadê? Z é maior do que KW. Show de bola. E por sua vez, o KY, que é 800, é maior do que o W. Show de bola. Então, o item correto, C de casa. Maravilha. Muito tranquilo também. Beleza? Então, aqui, ó, já fala de parte de forças relacionada à dinâmica, ou seja, a lei de Hooke, né? Deixa eu escrever aqui. Lei de Hooke. Lei de Hooke. Pronto, vamos lá avançar, né? 63. Um professor de física, em sua aula, apresentou as seguintes situações listadas. Vamos lá. Primeira condição. Um cubo de gelo que ele tem massa de 300 gramas está inicialmente a -10 e depois foi aquecido a 100. Então, o que é que eu posso imaginar aqui? Vamos ver aqui na primeira situação. Vou fazer pequenininho, certo? Então, é como se eu tivesse aqui quantidade de temperatura e versus calor. Então, a gente tem aqui, primeiramente, -10. Esse cara sofreu aquecimento. Quando ele atinge aqui a quantidade de calor, quando ele toca aqui o eixo da abscissa, ele vai ter uma fusão. Então, até então, aqui ele está no estado sólido. Quando ele toca aqui, ele tem uma fusão e depois ele quer que seja aquecida até 10 graus. Pronto. Então, show de bola. Primeira situação. Na segunda situação, ele diz o seguinte. O cubo de gelo de massa de 150 gramas, inicialmente a 0 grau, é aquecido. Então, esse cara aqui, ele faz parte desse gráfico, certo? Por quê? Temperatura. Então, o camarada, ele está inicialmente uma massa de 150, no zero, e ele vai ser aquecido. Pronto. Ele foi aquecido a quanto? A 20 graus. Show de bola. Tá? Então, beleza. Eu quero saber qual foi essa temperatura, né? Pelo visto.
Em seguida, solicitou aos alunos as respostas de acordo com os conceitos físicos aprendidos no capítulo sobre calor. Considerando situações acima, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de calor recebida para cada situação e admita que não haja troca de calor. Meu irmão, vamos lá. O que a gente vai analisar da situação 1? Na situação 1, nós temos aqui, primeiro que ele está no estado sólido. Se ele está no estado sólido, certo? Entenda que ele está no estado, na calor sensível, ou seja, ele precisa de variação de temperatura. Todo mundo sabe que temperatura é o grau de agitação das partículas e átomos, né? Moléculas. Só que o que acontece? Quando ele vai de menos 10 para 0, ele precisa receber calor. Então você tem uma variação de temperatura. Quando ele chega em 0, parte da massa de gelo tem se derretido, outra parte ainda continua. Isso não significa que houve totalmente, certo? Então, nesse momento, ele está na transição do estado sólido para o estado líquido, que a gente chama de calor latente. Depois, ele derretido, ele continua a variar sua temperatura até chegar em 10. Então, veja, observe que nós temos aqui 3 condições. Temos MC do gelo, variação de temperatura, mais M do calor, né, para lá, o calor latente de fusão, e mais o calor sensível, que vai haver uma nova variação. Feito isso, o que a gente tem? Nós temos aqui a massa em comum. Então, eu vou colocar aqui 300. Olha só. Veja que aqui eu estou colocando até o M em evidência, tá? Colocando em evidência, vai sobrar o calor específico do gelo, que é quanto? 0,5. A variação de temperatura, que ele estava em menos 10 e foi para 0, ou seja, é 10, que é final menos inicial, tudo bem? Mais o calor latente de fusão do gelo, que é 80, mais o calor latente, ou calor específico da água, que é 1, e agora ele foi para a temperatura de 10. Houve aquecimento. Então, fazendo essas pontinhas aí, galera, vamos achar o seguinte, QI igual 300 aqui, coloco lá 5 mais 80 mais 10, isso aqui vai dar 90, 95, ou seja, a quantidade de calor total aqui na situação 1, ela vai ser de 28,5 kcal. Então, guarda isso aqui, ó, guarda. Já tem aqui a quantidade de calor atrás da questão. Então, no que eu vou atrás da questão, já elimino o item C e o item D. Opa! Certo? Vou analisar agora o 2. Vamos ver. O 2. O 2, ele está na mudança de fase. Então, eu só tenho aqui M, calor latente de fusão. E depois que ele aquece, aí a gente entra na condição de calor sensível. Pronto. Mesmo esquema que eu fiz, eu vou isolar a massa. No que eu isolo a massa, fica 300, certo? Calor latente, 80. E a variação de temperatura foi de quanto? Agora passou a... Aliás, espera aí. Esqueci só de um detalhezinho aqui, tá? Eita, pronto. Vamos lá. Então, ficou C, variação de temperatura, que aqui é o sensível, né? Então, 1 vezes 20. Pronto. 1 vezes 20 dá 20, vezes 80 dá 100, vezes 300 dá quanto? Vamos ver aqui. Ah, pessoal, mas peraí. Aqui na segunda situação foi 150. Então, nesse aqui, eu vou colocar quanto? 150. 150 vezes 100. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho condição 2, que esse aqui vai me dar 15 kcal. Opa! Feito isso aqui, o que é que eu vou analisar? Qual item? Item A de aprovação. Olha, questãozinha boa de prova, vira e mexe está caindo, caiu novamente e vamos para cima, não é isso? Tá vendo aqui, ó, o que a Ginaldo está explicando tranquilo, passo a passo, sem pressa, certo? Que é exatamente para você
que está estudando para EA. É exatamente para você que tem dúvida, entendido? A galera que já está, né, safo nisso aí, avança. Mas a galera que tá ali querendo aprender, que tem desejo, isso é o melhor caminho. Por isso que eu estou fazendo com calma, com atenção e carinho para ti, tá bom? Vamos lá. 64. Considera uma amostra de determinada substância, certo? De massa de 100 gramas, cujo calor específico é 0,3, admitindo que a amostra esteja à pressão atmosférica a nível do mar. Assinar a alternativa que apresente corretamente valores, certo? Respectivamente da quantidade de calor. Então, olha só, presta atenção, da quantidade de calor em quilocal que a amostra deve receber caso a sua temperatura varie de 50 para 113. E o interessante é a capacidade térmica. Então, a gente tem duas coisas. Tá. Pensa aqui comigo o seguinte, a primeira coisa que eu vou analisar, que nós vamos analisar, é esse fatozinho dele aqui, ó, houve uma variação de temperatura. Já que houve uma variação de temperatura na Fahrenheit, então houve um aumento de 63 graus Fahrenheit, certo? Beleza? E observe que ele quer saber essa quantidade em quilocal. Tá, mas aí o que é que eu vou fazer? A gente vai primeiramente transformar para graus Celsius. Então, a primeira condição que nós temos é fazer essa conversão. Então, como é variação, é diferente, entenda? Repito, voltando aqui, ó. Variação é diferente de conversão. Falei conversão agora há pouco, desconsidera. Conversão, eu vou ter essa escala. Θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θk menos 273 sobre 5. Conversão, tá aí a equação. Aqui ela está falando a palavra variação. Ó, olha para o texto. Variação. E aí já muda. Então, θc, certo? Sobre 5. Isso aqui é igual a θf sobre 9. Com isso, nós temos que o θc vai ficar 5, que multiplica o θf, que é 63 sobre 9. Então, isso aqui a gente tem 5 vezes 7, que vai me dar quanto? 35 graus Celsius. Pronto. Deixa aqui, ó. Falei aqui, ó. Pronto. Tá. Aí ele quer saber a quantidade de calor. Então, vamos fazer a segunda parte. A nossa segunda parte que ele pede é a quantidade de calor. Então, ele está falando de que? Calor latente. M, C, variação de θ. Bom, você tem a quantidade de massa? Cara, você tem que é 100. Você tem um calor específico? Tenho, 0,3. E a temperatura que ele quer, por isso que a gente teve que converter para Celsius, porque até então estava em Fahrenheit, certo? E aí, no caso, é 35. Muito bem. Fazendo essas contas aqui, a gente tem que o que é 30 vezes 35. Isso aqui vai me dar 1050, ou melhor, Q igual a... Ele está querendo saber quilocal. Então, vai ficar 1,05 10 a terceira caloria. Então, Q é igual a 1,05 quilocal. Veja que eu estou fazendo com bastante rigor matemático, que é justamente para você que está aí aprendendo. Então, veja que 1 quilocal, ó, olha só, vou circular aqui, ó, que é amarelinho, ó. 1 quilocal, ele vale exatamente 10 ao cubo caloria. Beleza? Bom, a gente já calculou, já temos aqui 50%, ou seja, a gente já tem um gabarito formado, que é o item A. Então, irmão, só isso, já vai embora para a próxima questão. Não vai perder tempo. Aqui eu vou resolver tudo porque a gente está aprendendo, tá? Beleza? Então ele quer saber a capacidade térmica. E o que é a capacidade térmica, Reginaldo? É a quantidade de calor fornecida ou cedida para variar 1 grau Celsius de temperatura. Certo? Então você tem aqui a quantidade de calor, que foi de quanto? Ah, professor, 1050. Isso. Sobre qual foi a temperatura? O que a gente calculou da variação, que é 35 graus. Certo? Então, com isso, a capacidade vai me dar quanto? 30, olha só, caloria, grau Celsius.
Ou seja, olha a questão aqui, bonitinha, bonitinha, para você, ó. Olha o que está esperando no nosso curso, certo? Para de revisão final. Para tu, cara. Para você, mulher. Beleza? Perde tempo não. Terminar aqui, ó. Se inscreve lá. Até porque as vagas são limitadas. Até porque você vai ter, vamos ter um grupo de WhatsApp fechado, beleza? Exclusivo para você que pagou, exclusivo para você que está investindo, certo? Ah, mas 129 é muito caro. Meu amigo, são 30 aulas. Pega esse valor de 129 e divide por 30. Aí tu vai me dizer depois quanto é que dá, certo? Ou seja, sai menos de R$ 5, irmão. Para tu estar no conforto da tua casa. Assiste a aula ali, volta quantas vezes tu quiser a resolução da questão, avança, volta, pausa, compreende, estuda, beleza? Que nós, no presencial, não podemos estar, não temos tempo, né? Até porque o tempo é corrido. Mas nesse momento aqui, cara, é crucial para ti. Não perde tempo, vai por mim, beleza? Tu não vai se arrepender. Mais uma, mais um. Um avião de passageiros decola da base aérea do Galeão, opa, às 2 horas da tarde. Aterriza às 16h36 em Recife. O piloto, ao pousar e estacionar a aeronave, observa que a velocidade média foi de 90 km. Qual é a distância? Cara, tranquilo, né? Ó, na boa, que é questão de nono ano. Olha só, vamos pensar o seguinte. Vem cá comigo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Olha o cuidado que eu estou tendo contigo, certo? Bem tranquilo. Tu sabe e tu estudou que a unidade de medida em espaço, ou ele está em quilômetro, certo? Ou ele está em metro. Pronto. Tu sabe também que o tempo, ou ele vem em hora, ou ele vem em segundo. Então tu observa que nós temos aqui, ó, 36 minutos, cara, não pode. E a questão está pedindo em quilômetro. Quilômetro. Então o que é que você vai fazer? Vamos pensar aqui o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. Olha só, sacada. A primeiro tempo, o primeiro não vou me preocupar, porque está em hora. Mas o problema está no segundo. Está em 16 horas e 36 minutos. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Para o tempo, certo? De 16 horas e 36 minutos, você vai considerar o seguinte, ó. Eu tenho 16 horas mais a conversão de 36 minutos. Olha só, ó, olha a setinha bonitinha para ti, ó. Vai ficar como 36 e você passa dividindo por 60, que você vai achar em hora. Acabou. Acabou. Certo? Acabou. Professor, então quer dizer aqui que nesse caso eu tenho 16 horas e 36 minutos. Tenho. Só que aqui o que que acontece? Eu tenho uma variação de tempo. Então se eu tenho uma variação de tempo, olha para cá. Essa variação de tempo vai me dar o quê? O tempo final, que é esse aqui, menos o tempo inicial. Então 16 menos 14, eu posso fazer assim para ganhar tempo. 12. Ah, Reginaldo. 12. Isso mesmo. Então você teve aí, ó, uma variação de 12 horas. Entendido? Então o que é que a gente vai fazer? Então quer dizer que essa variação de tempo, que é de 12 horas, mais 36 dividido por 60, vai me dar o quê? 0,6 horas. Ou seja, o tempo que nós temos aqui é de 12,6 horas. Olha uma conversãozinha de tempo, ó, bacana. Que muitas vezes a gente não lembra, tá, galera? Tá? Isso aí eu nem crucifico. Mas, aqui no curso, né? Depois disso aqui, você vai ficar bomba. Você tá vendo o cuidado, o zelo matemático que eu tô tendo contigo, beleza? Então a gente vem aqui. Ah, beleza, peraí. Então quer dizer que eu venho agora para cá. Isso. Com isso nós temos que a velocidade média, que na verdade ele quer saber a distância, né? Distância
Então, a distância eu vou ter ΔS igual a velocidade média e o ΔT. Meu amigo, tu tem a velocidade, tem que é 90. Olha só, vou até fazer assim, ó, passo a passo, quilômetro por hora, vezes 12,6. 12,6 o que? Hora. Aí tu observa que eu vou cortar hora com hora, porque ele quer saber a distância aqui em quilômetro. Agora está correto. Então eu tenho que ΔS igual 90 vezes 12,6. Deixa eu ver aqui quanto é que dá na minha calculadora, né? Eu não sei de cabeça. Então 90 vezes 12,6, filho, né? 90 vezes 12,6. 12 não, porque se houver variação de 14 para 16, ó, isso aqui vai ser 2 horas. Então ficou 2, tá pronto, entendeu, né? De 14 horas para 16 horas e 36, houve uma variação de 2 horas, tá beleza, galera? Então isso aqui vai ficar 90 vezes 2,6, vai me dar aqui, opa, né? Muito bem. E aqui eu tenho que 90, peraí, tem uma coisa estranha. 90, cara, isso aqui é 900, poxa. Então aqui é zero. Então quer dizer que 900 vezes 2,6 é 2.340 quilômetros. Agora está correto. Isso aqui o erro foi vacilei, que eu não deixei o texto ir para baixo e não deixei ele na mesma formatação da linha. Então, item correto, B de bola. Beleza? Show de bola. Vamos lá, avançando. Mais uma. Mais uma, né? Um bloco de massa de 6 kg está apoiado em um plano horizontal perfeitamente liso, quando é puxado por uma corda cuja inclinação é 37 graus. O bloco percorre 12 metros de deslocamento com a horizontal e possui uma aceleração de 1,1 metro por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que apresenta aproximadamente o valor do trabalho que a força realiza nesse deslocamento. Considere o deslocamento e a aceleração apenas horizontal. Tá, presta atenção. Primeiro ponto que a gente vai fazer. Eu vou, já que eu tenho essa força aqui, vou só ajeitar. Tá aqui a força. Pronto. Então, o que que acontece? Essa força, eu vou projetar ela para cá. Pronto. Então, esse aqui, ó, é o Fx. E vou projetar ela também para cá. Pronto. Então, aqui, ó, eu vou estar chamando de Fx. E aqui eu chamo de Fy. Pronto, tá aqui, ó. Bonitinho. Beleza. Também eu vou ter aqui a força-peso para baixo. Eu tenho uma força-peso. Força-peso. Certo? E para cima eu vou ter uma normal. Pronto, isso aqui é normal. Normal. Show de bola. Bom, ele quer saber o trabalho. Só que o trabalho, o que que o trabalho, né? Vamos pensar aqui. O trabalho da força, ele é o produto, né? O trabalho é o produto da força vezes o deslocamento e o ângulo formado, né? Entre o vetor que aponta no sentido do deslocamento, certo? E a própria força no Fx decomposta. Então vamos pensar o seguinte. O trabalho de uma força vai ser Fx vezes deslocamento. Então, isso aqui vai ficar F de cosseno de θ. Então, o trabalho vai ficar a força do plano que é quanto? Né? Quem é esse plano aqui? Vamos pensar. Tá, mas o Fx quem é? F cosseno, não é isso? Só que o F cosseno está aqui, ó, F cosseno de θ. Então, quem é o F? F, cadê? Você tem a massa? Tem, que é 12. Você tem, aliás, 12 não. Você tem 6, está aqui. Olha só, a massa e a aceleração.
Então vai ficar MA cosseno de θ, agora está certo. Então Fx vai ficar a massa, que vai ser quanto? 6, aceleração 1, e o cosseno 0,8. Então com isso eu chego a 4,8 newton. Pronto, que é referente à força de X. Se eu tenho uma força de X aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu jogo para cá. Não é isso? Porque eu tenho o F cosseno, que é Fx, e eu já tenho. Então vai ficar 4,8 vezes o deslocamento. Quanto é o deslocamento que ele fez aqui? 12 metros. Com isso, o produto vai ficar 4,8 vezes 12, vai dar 57,6 joule. Pronto. Então, aproximadamente, galera, será o item D de dado, de forma aproximada. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Mais uma caminhando. Temos aqui a questão que fala de trabalho. Trabalho, potência, energia. Olha só, caiu o trabalho, caiu potência agora há pouco, certo? Então, a gente, veja aí como uma prova bem diversificada para quem está encarando aqui a IA pela primeira vez. Beleza? Vamos lá, avança. Ao somar dois vetores, obtém um único vetor, chamado vetor resultante. Sobre o assunto, analise as afirmações abaixo. Considere o cosseno de 120 menos 5. Em um bloco são exercidas três forças, F1, 2 e 3, cujos modos são F1, F2, F3, ou seja, 10, 8 e 5. Desprezando a massa do bloco, o módulo da força resultante sobre o bloco é 13. Cara, vamos pensar o seguinte, vamos analisar aqui. Vamos ver se tem coerência. A força resultante, como ele diz, desprezando o módulo da força resultante aplicada, certo? Então, se a gente analisa aqui a figura, a gente tem a primeira força que vai ser 10, a segunda que vai ser 8 newton, e a terceira que está aqui aplicada, que é 5 newton, tá? Então, eu vou tirar esse daqui e vou aplicar aqui, no item 1. Então, o item 1, ele diz aqui, vamos ler. Então, quer dizer que a força resultante vai ficar 10 mais 8 menos 5. Isso aqui vai dar 13 newtons. Então, isso aqui é verdade. Certo? Então, se é verdade, o item B papoca. E aí, até aí, o item B papoca. Show de bola. Vamos lá. Dois vetores A e B, sendo que A é 4, B é 2, formam entre si um ângulo de 120. Tem módulo igual, então a gente vai usar a lei dos cossenos, né? E o que a lei dos cossenos diz? Vamos lá. A gente tem que a soma igual a ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica 4, que multiplica 2, certo? E que multiplica aqui, 1 sobre 2. Pronto. Vamos lá. Então, isso aqui a gente tem 16 de um lado, 4 do outro, corta, fica menos 8. Então, isso aqui a gente tem que S é igual a raiz quadrada de 12. Show de bola. Então, isso aqui está correto. Se ele está correto, item A vai embora. Como é que a gente vai fazendo, né? Dado um determinado vetor, obtém-se dois outros valores, AX e AY, perpendicularmente entre si, onde A mais X, AX e AY é A. Galera, isso aqui está falso. Por quê? Porque se eu tenho aqui dois vetores, vamos fazer aqui, se eu tenho dois vetores, certo? De forma que eu tenho aqui eixo X e eixo Y, e aqui tem um vetor A, pronto. Então, eu vou decompor esse vetor A. Quando eu decompor esse vetor A, eu vou ter o vetor A no plano X, que na verdade é uma decomposição. Então, aí sim, certo? Então, quando ele está dizendo aqui, se eu quero saber o módulo, então A igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado. Então, isso aqui está fora. Para vetores com direções perpendiculares entre si, aplica-se a regra do polígono para calcular o vetor resultante? Sim, sim. Essa questão está correta.
Então, assim, era para ser o item 1, 2 e 3. Ele marca só o item C. Estranho. Essa questão, no viés, essa questão é para ser anulada, né? Não tem incoerência aqui. Deixa eu analisar com calma. Diz que é o item C no gabarito oficial, né? É, vamos lá, então vai ser 1, 2 e 3, beleza? Então vamos lá, avançando. 68, estamos terminando. O poder emissível e o poder absortivo de um corpo é em função da frequência da radiação, show de bola, e de quê? Da temperatura. Então, de cara, já elimino o item A e o item C. Pronto. Aí vamos ver aqui. O corpo negro, porque eu tenho tanto em um ou outro, apresenta características ideais de absorção, show de bola, e a emissão de radiação. Perfeito, perfeito. Aí vamos lá, para matar. A indica que para cada temperatura absoluta há uma frequência na qual a intensidade da radiação é máxima. Então, isso aqui, ele está falando da lei do deslocamento de Wien, que realmente é justamente isso aí, que para cada temperatura vai haver uma frequência na qual a intensidade da radiação é máxima. Show de bola. Perfeito, perfeito. Beleza? Então vamos lá, questão aqui só de decorar mesmo. 69. 69 diz o seguinte: alguma coisa é energia em trânsito, térmica em trânsito, entre dois corpos ou sistemas termodinâmicos, decorrente apenas da existência de temperatura. Ou seja, ele está falando aqui, gente, de calor. Então não é fluido térmico e nem é transferência. O estado térmico, né? O estado térmico, ele é caracterizado pela temperatura. Tanto vem a questão do grau de agitação, e quanto principalmente a força de coesão. Beleza? Corpo em equilíbrio térmico possui temperaturas iguais. Muito tranquilo. Então, o item correto, item A de aprovação. Vamos lá, mais uma. Questão 70. Pesquisas apontam que o cabelo de uma pessoa cresce em média 1,5 centímetro a cada mês. Tá. Admita que uma pessoa sem problemas com queda de cabelo fique 20 anos sem cortá-la. Cara, assinala a alternativa do comprimento total. Então vamos pensar o seguinte: um ano, ela tem o quê? 12 meses. Ou seja, só que a pessoa fica assim, cresce em média de 1,5 por mês. Então isso aqui você tem 12 vezes 1,5. Então isso aqui ela cresce brincando 18 centímetros ao ano. Agora tu imagina isso ao longo de 20 anos. Então 20 anos vai ficar quanto? 20 vezes 18 centímetros. Brincando, tu tem 360 centímetros. Mas quando eu levo para metro, ó, eu vou deslocar a vírgula, então fica 3,6 metros. Então, item correto, item D de dado. Questão muito tranquila para a gente, não é isso? Beleza? Vamos avançar. Vamos lá. Dois fios condutores ideais de comprimentos iguais são colocados próximos um do outro e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade e mesmo sentido. Os fios são separados por uma distância de 0,1. Então vamos lá, 0,1 metro. A tensão dele é 10. É aplicado aos fios e a resistência de cada fio é de 2 ohms. Assinala a alternativa que completa a frase. Devido à passagem de corrente nos dois fios, eles vão, galera, questãozinha de eletromagnetismo. Quando os fios estão na mesma direção e no mesmo sentido, de cara, eles vão se atrair de cara. Então, se eles vão se atrair, eu já tiro ele A e D. E qual é o valor da força magnética? Aí a gente vai brincar aqui, porque a força magnética que nós temos, ó, força magnética aqui, você vai lembrar, vai ficar μ0, corrente 1, corrente 2, dividido por
2πd vezes L, certo? Esse L, no caso, é a distância entre os dois fios, tudo bem? Então, vamos aqui. Chama aqui, pronto. Então, cheguei aqui, ó, show de bola. Lembrei dessa equaçãozinha. Então, a gente corre para o abraço. Deixa eu puxar para cá. Então, vai ficar aqui, ó, força magnética igual a μ0, que ele deu o que é 4π 10 a menos 7. A corrente são duas. Cadê a corrente? Cadê a corrente? Vamos ver aqui. Cadê agora o danos? Vamos ver. Então, deixa eu pensar aqui. Está aqui. Tensão é 10. A resistência é 2. Então, se a resistência é 2, o que é que eu posso dizer? Então, corrente. Vamos ver aqui. I igual a U sobre R. Então, eu tenho 10 dividido por 2. Então, está aqui, ó, 5 amperes. Olha aí. Então, vai ficar aqui 5 vezes 5 sobre 2π. 2π, muito bem, separado por 10 a menos 1, muito bem, vezes L. Ele quer saber Newton por metro. Se ele quer saber Newton por metro, ele quer saber a força magnética pelo comprimento. Olha a sacada. Então, peraí, para deixar L e um L. Então, vai ficar força magnética por L. E vai ficar, olha só, aí a gente vai tratar só de fazer essa continha. Então, portanto, ó, olha para mim, 2π corta com 4π que sobra 2, certo? 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 5 dá 50, vezes 10 a menos 7, e o 10 a menos 1 está embaixo, sobe. Então, isso aqui vai ficar igual, ó, vou botar para cá, F sobre L igual a 5 vezes 10 a menos 5. Pronto. Então, ó, show de bola. Então, o item a ser marcado é o item C de casa. Poxa, questão muito bacana. Próxima questão, vamos lá. Em uma corda, é produzida uma perturbação periódica, questão de ondas de novo, cujo período é 2 vezes e a velocidade é igual a 0,2, na qual uma onda transversal se propaga. Para essa situação, assinale a alternativa que apresenta. Então, ele quer saber aqui o valor da frequência e o comprimento. Cara, muito tranquilo. Vamos pensar o seguinte. Frequência, ela vai ser o inverso do período. Então, você observa que o período nós temos. Está aqui, ó, olha o período. Está aqui o período. Então, vai ficar a frequência 1 sobre 2. Então, a frequência ela é 0,5 Hz. Eu acho que você já percebeu qual é o gabarito, né? Então, o gabarito de cara já veio em si. Mas vamos analisar o restante, né? Então, quando ele está falando comprimento de onda, então eu vou pela equação fundamental da ondulatória. Pronto. Então, vai ficar V igual a lambda vezes a frequência. Uma vez que ele quer saber o comprimento de onda, então vai ficar a razão da velocidade sobre a frequência, certo? E que isso aqui nós temos, ó, quanto é a velocidade? Tu tem a velocidade 0,2, show de bola. Quanto é a frequência? Né? 0,5. Ou seja, isso aqui vai dar 0,4 metro. Muito tranquilo. Questão no papo. Beleza. Então, meus amigos, veja que nós tivemos aqui todas as questões resolvidas com paciência, com dedicação, né? E aí, eu quero te convidar mais do que nunca depois disso, olha só, para tu vir fazer o nosso curso, que até então eu coloquei como R$ 199, eu estou dando desconto de 35%, ou seja, R$ 129. Cara, como eu te falei agora há pouco, dentro das resoluções de questões, são 30 aulas lá
Então, se você pegar 30 aulas, olha só, e dividir por isso aqui, R$ 129,90 dividido, cara, dá 4,33 por qualidade, tá no teu conforto, certo? Você vai ter o vídeo pausado, você pausa, você controla, vai na tua velocidade, no teu tempo. E o melhor, no teu conforto, beleza? Então, fica comigo, faz o nosso curso, olha só, beleza? Tamo junto, tamo junto. E lembrando, vai ganhar um curso, nesse caso, né? O curso você vai ganhar e vai ganhar a mentoria, né, pelo WhatsApp. A gente está tirando dúvida, trocando ideia e tal, até o dia da prova. E logicamente, né, não é só somente essas questões, viram mais questões pelo WhatsApp, né? Então, não é somente isso. Beleza, galera? Então, aguardo vocês aí, pau na máquina. Deus abençoe a cada um. Valeu!